Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria molecular pelo método da repulsão dos pares de elétron da camada de valência. Agora nós vamos tratar de uma molécula categorizada como AX2E3, ou seja, ela tem um átomo central, ela tem dois átomos ligados ao átomo central e três pares de elétron dispostos sobre o átomo central. Aqui eu represento três moléculas que se encaixam na mesma geometria. Vamos primeiro falar sobre a geometria eletrônica dessas moléculas. Como elas têm 2 mais 3 pares no total, em termos de geometria eletrônica, todas as três moléculas serão bipiramidal. Opa, escrevi errado aqui. Terão geometria eletrônica bipiramidal trigonal. E em termos de geometria molecular, elas terão uma geometria que não poderia, não, até poderia, né? Mas nós temos um átomo central e dois átomos ligados, a grande probabilidade é de que seja linear. Mas nós vamos então deduzir essas estruturas aqui. Bom, eu precisarei fazer essa aula um pouquinho mais longa, porque as três moléculas, embora respondam à mesma geometria eletrônica e geometria molecular, o método tem algumas particularidades. Só um pouquinho que eu vou arrumar o G aqui e estraguei tudo. Ok, então vamos lá. Começando com a contagem de elétrons. No primeiro caso, nós temos Xe e nós temos dois flúor, o xenônio e flúor. Eu ia botar ferro aqui, mas não. Grupo 18, grupo 17. Grupo 18 tem 8 elétrons de valência. Grupo 17 tem 7. Então, temos 8 mais 2 vezes 7, 14 mais 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 elétrons. O número de pares para esta molécula será 22 dividido por 2, ou seja, 11 pares. Bom, no caso, eu tenho mais duas moléculas para fazer isso. Só que eu preciso adaptar um pouquinho o método. Então, eu vou deixar aqui reservado e vou fazer o 1'. Nós temos o iodo, que é grupo 17, que tem 7 elétrons. Nós temos 3 vezes isso, então temos 3 vezes 7 elétrons. Só que nós temos aqui na segunda molécula uma carga negativa, uma carga formal negativa. Ou seja, temos um elétron a mais. Então, aos 3 vezes 7, nós vamos somar esse elétron a mais. Então, nós temos 21 mais 1, 22 elétrons também, ou 11 pares. No 2' aqui temos 11 pares. Vou pegar o 2', que é referente à molécula Br e F-. Então, temos também grupo 17, 17 e 17, ou seja, temos 7 elétrons, mais 7 elétrons, mais 7 elétrons, e temos a carga formal negativa, que soma mais um elétron. Então, 7 mais 7 mais 7, 21, 22 elétrons também, o que no 2' vai dar 11 pares de elétrons. Então, aparentemente, essas moléculas são diferentes entre si, mas todas recaem em 11 pares para distribuir em torno do átomo central. Ok? Bom, agora eu tenho que, em cada uma, representar o átomo central e os átomos periféricos. Então, no primeiro caso, o átomo central será o xenônio e os átomos periféricos serão os flúoros. Na segunda molécula,
o átomo central será o iodo e os átomos periféricos serão também iodo. Na terceira molécula, o átomo menos eletronegativo, que vai ser o iodo, que está mais abaixo na tabela. Então, iodo, bromo e flúor. Então, vou copiar essas três estruturas. Opa, não posso invadir ali. Eu vou colar aqui embaixo e vou começar o passo 4 para essas moléculas. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher agora, tenho que usar os 11 pares para fazer ligações com o átomo central. Então, em cada uma delas, eu vou gastar 2 pares. Se eu tinha 11, o que eu vou ter agora? Eu vou ficar com 9 pares. Certo? Bom, eu vou copiar a estrutura, as três estruturas, porque eu vou para o passo 5. No passo 5, o que eu faço? Completo as camadas de valência de todos os átomos periféricos. Todos aqui completam, com 3 pares. Então, se eu tinha 9, gastei 3 aqui, gastei 3 aqui. Em todos eles eu vou fazer isso. Eu vou completar as camadas de valência dos átomos periféricos com 3 pares em cada um. Se eu tinha 9, passo a ter 3 mais 3, gastei 6, fica sobrando em todos eles 3 pares. Ok? Então, agora eu vou copiar essas estruturas novamente, porque na próxima etapa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Opa, deu problema aqui. Puxa vida. Tem que apagar tudo. Não soube copiar as estruturas. Isso é um erro comum no uso desse programa de gravação de videoaulas. Agora vamos selecionar tudo. Eu poderia ter agrupado, né? Mas eu fiquei com preguiça de fazer isso. Agora sim. Então, na etapa 6. Na etapa 6 agora, eu vou pegar todos os pares de elétrons que estão em torno, sobrando, que são 3, e vou dispor sobre o átomo central. Então, eu vou fazer a mesma coisa nos 3. Então, vou colocar um par aqui, um par aqui e um par aqui. Então, gastei os 3 pares fazendo isso em todas as moléculas. Então, aparentemente, são moléculas bastante diferentes, mas elas têm muita coisa em comum. Então, gastei todos só um pouquinho. Gastei todos os 3 pares que eu tinha em todas as moléculas. Bom, o que acontece? Quando nós olhamos os 5 pares dispostos em torno do átomo central, nós observamos que a estrutura bipiramidal... Opa, está muito espesso o meu traço. A estrutura bipiramidal trigonal aparece em todas. Certo? Então, a geometria eletrônica de todas essas moléculas é bipiramidal trigonal. Mas a molécula em si é linear. Por quê? Eu vou desenhar apenas uma delas, que é o xenônio e 2-flúor. Então, o que acontece? Nós temos 3 átomos exatamente em linha entre si, 180 graus entre esses 3 átomos, ou seja, a geometria molecular dessas 3 moléculas será linear. Isso, então, encerra a nossa aula por agora. Muito obrigado.